só vai olhar para mim e não me discriminar se eu mesmo não me discriminar. A feira aqui não é só um ponto de vendas, é um ponto de conhecimento. Porque tem muito artesão que não tem aonde expor o trabalho, não tem aonde colocar, não tem pontos de venda. Comecei a participar do movimento da economia solidária, especificamente aqui em Curitiba, comecei a participar do fórum. Tudo isso foi base para os meus estudos também, para eu defender a minha tese de doutorado nessa área da economia solidária. E descobri a Conferência Nacional que teve da Economia Solidária em 2006 e agora em 2010 também teve outra conferência. Foi muito legal de ver o movimento das pessoas de baixo para cima, né? No sentido delas buscarem apoio governamental, uma política pública séria, que não se desfaça quando um governo sai e outro entra, né? Que seja uma política de Estado mesmo, que perdure. E é uma batalha isso, então eu tenho estado em contato muito com o movimento da economia solidária. E lá no movimento da economia solidária, no fórum em especial, a gente tem vários atores sociais ali, né? Então a gente tem os empreendimentos da economia solidária, a gente tem as pessoas que dão apoio a esses empreendimentos, como por exemplo a universidade é uma possibilidade de dar apoio, e temos os gestores públicos, né, da prefeitura, do estado, mesmo o órgão federal, que dá apoio. Aí comecei a participar no fórum, aí participei da primeira conferência ali, né? Depois lá em Foz do Iguaçu. Então eu percebi que eu poderia, dentro da universidade, criar um espaço, que esse espaço poderia ser exatamente essa feira, a Feira Universitária de Economia Solidária, ao mesmo tempo que eu estaria contribuindo para que elas pudessem fazer escoamento dessa produção. Ao mesmo tempo, eu estaria trazendo para dentro da universidade essa discussão, né? E as feiras da economia solidária, que elas acontecem no Brasil inteiro, feiras micro, regionais, estaduais, nacionais e até internacional, a gente já tem feiras acontecendo. Eu pensei, por que então não ajudar esse pessoal, né, criando uma feira universitária de economia solidária? Eu acredito que seria uma troca de duas mãos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que todos poderiam estar participando e comercializando os seus produtos, ao mesmo tempo eu estaria trazendo para dentro da universidade essa discussão sobre essa nova forma de economia. O que elas têm com essa nova forma de pensar o mundo, né? Que é isso, a economia solidária. Uma forma que hoje as pessoas, não é todo mundo que consegue entrar no mercado de trabalho, e essas pessoas que participam da economia solidária, elas não conseguiram se encaixar no mercado formal e tiveram que procurar um outro meio. E foi esse meio, através da sustentabilidade, através do respeito à natureza, ao ser humano, que elas fazem e conseguem sobreviver. Então, tipo, isso é bem bonito, assim. A gente tem dentro do sistema tradicional, de uma empresa tradicional, a hierarquia, né, com níveis de tomada decisória, distribuição de poder de uma forma bastante assimétrica, e dentro do empreendimento da economia solidária ou de uma cooperativa popular, que a gente chama, seria a autogestão, é o contrário. Então não tem hierarquia, todos que estão lá são, entre aspas, donos daquele lugar, daquele modo de produção, e decidem sobre aquele modo de produção, e tudo que é decidido é colocado em prática.
E ao mesmo tempo é dividido as coisas, todas as coisas são divididas. O lucro ou o que sobra, que digamos assim, da produção, ele é repartido entre as pessoas. Ou até as dívidas, né? Não é só o lucro, mas as dívidas também são repartidas entre as pessoas. Então é nesse sentido que a gente vai ter aí uma nova forma de conceber uma economia. 5 cabeças de 5 grupos e vão levar as decisões dos grupos e vão discutir entre eles. A maioria das decisões tomadas é que vai ser implementada. Todas essas pessoas que estão excluídas, elas começam a se incluir, começam a se sentir mais cidadãs, com dignidade, começam a resgatar a sua dignidade, que isso que é a grande sacada. Eu percebo assim, a questão da estima, da autoestima se eleva muito quando as pessoas começam a se reencontrar, começam a ter um novo significado para a vida delas, né? Então, a partir do trabalho, desse espaço do trabalho, elas vão construindo outras relações construtivas também, que não é só o dinheiro, né? Então há uma inversão de valores assim de uma maneira muito bacana, porque o foco maior da economia solidária não é o lucro, não é o dinheiro. O foco maior da economia solidária são as pessoas. O dinheiro, ele é um instrumento para dar maior qualidade de vida para essas pessoas, mas não é o objetivo maior, né, dessa economia. Então isso que é a grande sacada da economia solidária. O pessoal intermediário se unir. Ao contrário, geralmente o que acontece é um intermediário que fica com todo o lucro, com toda a glória da coisa, né? Geralmente o grupo B aqui, ó, é quem sairia ganhando mais, porque eles tinham um certo número de contingente, nós tínhamos o capital, o grupo A, mas não tínhamos praticamente possibilidade nenhuma de sozinho desenvolver. Eles já tinham um pouquinho mais, porque eles tinham um pouco de capital e um pouco de pessoal. Então a gente tem que ficar sempre, eu acho que atenta a isso, que não é tão fácil assim, que a luta não é tão facinho assim, tão rapidinho se unir tudo e que bom que eu falei, foram muitos generais. E aí a gente entrou com a ideia da feira, que foi a primeira feira da economia, feira universitária da economia solidária da Universidade Tuiuti do Paraná, onde vieram alguns empreendimentos, a gente também não conhecia muito bem como é que isso ia acontecer, e essas pessoas conseguiram, junto comigo, a gente conseguiu começar a construir uma demanda para as novas feiras, né? Tanto é que dessa vez a gente está indo para a 4ª edição já estamos na 4ª Feira Universitária de Economia Solidária. E o bacana, assim, que foi num crescente. Já a primeira e as segundas feiras foi mais assim o aspecto de comercialização, da gente conhecer um pouco desse espaço delas, passar uma semana inteira, porque a feira a gente trabalha de segunda a sexta-feira, das 9 às 9 da noite, então praticamente a gente conviveu uma semanada inteira aí com elas, conversando, vendo as dificuldades, as demandas dos empreendimentos. E aí eu fui pensando em criar uma outra coisa que deu como se fosse uma consequência da feira, que são oficinas de formação das feirantes. Porque uma outra questão que pega bastante dentro do movimento da economia solidária é a falta de formação dessas pessoas, quer seja dentro da própria economia solidária, quer seja em questões mais técnicas, como por exemplo, qualidade do produto, formação de preços, né? Entender melhor qual é o processo, como que o marketing disso, como é que eu chego para comercializar, e uma série de outras coisas. Então, a partir dessas demandas, a gente começou a construir tanto a 3ª quanto a 4ª edição da feira universitária, já com algumas oficinas durante a tarde, para que elas pudessem, então, aprender mais e a gente aprender com elas também, porque eu não consigo imaginar esse conhecimento sem ser um conhecimento na relação que a gente tem, né? Paralelamente a isso, eu criei uma mesa redonda para os alunos da universidade. Nessa mesa redonda, a gente trouxe um representante do governo estadual para falar sobre a política de economia solidária no estado. Nós trouxemos representantes de um empreendimento urbano, trouxemos para falar sobre.
trouxemos um empreendimento rural, né, da agricultura familiar, trouxemos uma pessoa que vai falar sobre cooperativas no nível universitário, porque quando se começa a falar assim tanto do movimento da economia solidária, parece que é o movimento dos pobres e não esse processo da economia solidária, ele pode acontecer em qualquer nível, qualquer instância, basta as pessoas quererem estar juntas e querer produzir alguma coisa nesse sentido. Né? Eu trouxe para mim isso, eu comecei a vender alguns bombonzinhos, uma panelinha pequenininha que eu sei fazer, não foi fácil, né? Eu ganhei uma máquina de crédito, comecei é a minha vida, né? Depois eu fui conseguindo, caindo e levantando, realmente, não foi fácil fazer fácil. Eu tenho o sonho de comprar, fazer massa, mas não consigo fazer porque não tenho máquina, você vê. Então é mais ou menos isso. Eu achei interessante. Nunca entrou procurar, mas nós juntos, por mais difícil que seja, nós vamos conseguir. Tá? Então essa que é uma outra grande característica, é o coletivo, que dentro desse sistema tradicional capitalista a gente vê muito o individualismo, né? Cada um pensando em si, no seu, eu tenho, não importa se os outros têm. E na economia solidária não, eu tenho, mas os outros também querem ter, se é possível ter, respeitando a natureza, respeitando também essa parte de não escassear, né? Não estragar os recursos naturais que a gente tem. Isso também é um outro ponto de vista levado em bastante consideração dentro do movimento da economia solidária. Então, quer dizer, vocês vão contratar nós. Não, nós vamos entrar com o trabalho e elas vamos multiplicar. E assim, a minha vontade, a cada vez que eu tenho uma nova feira universitária dentro da universidade, que eu possa ampliar esse nível de conhecimento para mais alunos. Então, no primeiro momento, eu estou focada muito no curso de psicologia, que é onde eu dou aula, né? Então, eu sou professora da área de psicologia do trabalho e os meus alunos que se interessam por esse tipo de psicologia do trabalho, que é uma psicologia mais social, mais crítica, a gente se junta então para criar formas e trazer esse pessoal. Por exemplo, a feira toda eu não faço sozinha mais, eu faço com ajuda, com apoio de vários alunos da área da psicologia. Poder trabalhar com a economia solidária, proporcionar esta feira de economia solidária aqui na Universidade de Tuiuti, favoreceu com que a gente pudesse ampliar o olhar, ampliar a visão da necessidade de formulação de políticas públicas, formulação de mais locais para que essas pessoas possam, né, ter um local que venha expor as suas ideias, seus produtos, e também ampliar a ideia da economia solidária, ter uma forma de difusão um pouco maior dessa economia. Produtos que são vendidos na feira são todos confeccionados pelos próprios feirantes. O trabalho, ele é de todo mundo, não é algo onde se insira um preço externo, né? Não está voltado para a economia capitalista. E assim, são trabalhos muito bonitos, são trabalhos muito interessantes, muito bem feitos e que são oferecidos para a comunidade a um preço justo, a um preço pelo que realmente o trabalho vale e não, né, na tentativa de sustentar uma economia, no caso, capitalista. Através do projeto, percebi que o psicólogo ele pode estar inserido dentro da economia solidária. Tem uma secretaria que se chama Secretaria Nacional de Economia Solidária. Dentro dessa secretaria existe vários dados, coletas, não só aqui do Paraná, de Curitiba, mas do Brasil inteiro. A experiência mais importante que eu tive na feira foi poder estar em contato com as pessoas, conversar com elas, trocar ideias, ver como que elas vivem, até assim o momento que elas chegaram ali para trabalhar. Mas o que é legal, assim, ele vai se fortalecendo e eu não acredito que algo se mantenha se não se constrói com base, né? Com base forte, firmes. E que gere conhecimento, gere satisfação, gere expectativa de vida, gere qualidade de vida, mas dentro de um padrão de valorização do ser humano. Acho que é esse que é o grande foco, né? Não a valorização do dinheiro, ou do quem tem mais, ou do ter, né? Mas é do ser, desse ser humano que é complexo e que sabe construir muitas coisas legais.
Música